Olá pessoal, como é que estão? Tudo bem? Bom, eu sou Gonçalo, estamos aqui mais uma vez para falar um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Esse Evangelho abençoado, cheio de luz, cheio de ensinamentos que valem por toda a eternidade, né? Ensinamentos esses que vieram complementar o que o nosso Senhor Jesus Cristo veio dizer há 2000 anos atrás e que a gente na época não estava preparado para compreender tudo, né? E o nosso Senhor falou que viria o Consolador prometido a seu tempo e veio, né, o Evangelho segundo o Espiritismo para nos abrir os olhos acerca de realidades muito maiores, né, do que aquelas que nós estávamos acostumados, né, a tantos dogmas, a tantas crenças, vamos dizer que limitantes, não é? E hoje, pessoal, nós vamos falar de um tema muito importante. Eu diria que o tema mais especial é quando se fala em amor a Deus e em amor ao próximo, que é a caridade, tá? Tá aqui, pessoal, no Evangelho, capítulo 15, fora da caridade não há salvação, tá bom? Na parte que fala o maior mandamento. Uma passagem bíblica que eu vou ler para vocês, para a gente introduzir aí o assunto, tá? Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, ou seja, não era nenhum ignorante da época, né? Ele veio lhe trazer esta pergunta para o tentar, né? Para tentar nosso Senhor Jesus Cristo. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ele era doutor da lei, né? Quem fez a pergunta. E fez essa pergunta para tentar nosso Senhor Jesus. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu, sábio como Jesus é, né? Infinitamente mais sábio do que todos nós. Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Eis aí o maior e o primeiro mandamento. Eis o segundo, que é semelhante a este. Amareis vosso próximo como a vós mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Essa passagem está no Evangelho de São Mateus, tá? Bom, nosso Senhor falou que, em primeiro lugar, nós deveremos amar a Deus de todas as forças, de todo o coração, de todo o espírito, não é verdade? E, em segundo lugar, amar ao próximo como a nós mesmos. Ora, pessoal, um mandamento completa o outro. Se a gente não amar ao próximo como a nós mesmos, a gente não vai amar a Deus. Não dá para cumprir o primeiro sem cumprir o segundo. Afinal de contas, nós somos imagem e semelhança de Deus e nosso destino é entrar em comunhão com o Pai daqui a algum tempo, quando nós nos tornarmos seres angelicais, né? Como nosso Senhor Jesus Cristo o é. E ele falou, eu e o Pai somos um só. É o nosso destino também. Nós e o Pai, cada um de nós como individualidade e o Pai, nós seremos também um só. No sentido da comunhão. Lógico que nós não iremos jamais nos comparar a nosso Deus, a nosso Pai, né? Mas nós seremos um só no sentido de comunhão, de amor e de entendimento. Deus é único, perfeito. Ele sempre existiu, sempre existirá. É o amor supremo. É a perfeição absoluta. Nós um dia seremos perfeitos também, mas não em forma absoluta. Absoluto só Deus. Deus é o absoluto. Nós seremos a perfeição que nós, como criaturas, conseguiremos atingir. Como eu falei, como criaturas. Tá? Então, não dá para a gente amar a Deus sem amar ao próximo. Ora, mas como é que a gente vai amar o próximo? Como será esse amor? Às vezes a gente se pergunta. O amor
está contido na caridade, pessoal. A caridade é que é o guia para que a gente ame como o Pai quer que a gente ame. Não só a caridade material é a mais fácil das caridades, não é? Mas a caridade moral, a caridade da paciência, da resignação, da abnegação. Você só consegue praticar essa caridade se você tentar desenvolver o amor dentro do seu coração e dentro do seu espírito. É aí que está o ponto. É o amor que tem que ser desenvolvido. E você não desenvolve o amor se você não tiver caridade. É a caridade moral, a caridade espiritual. O amar o vosso inimigo, que nos parece tão difícil, não é? Muitas vezes. Amar aquela pessoa que nos faz mal. Amar aquele que está temporariamente no caminho errado. É tão difícil isso. Nós, por muitas vezes, enveredamos também por caminhos tortuosos, por caminhos difíceis, né? Nós, muitas vezes, em nossas várias encarnações, nos desencontramos do amor de Deus. Mas a bondade de Deus, ela é tão grande, ela é tão generosa, que Ele arruma um jeito de trazer a gente de volta para o seu amor, não é? Então nós temos que ter essa confiança e esse pressuposto de que para a gente amar a Deus, a gente tem que amar ao próximo, não tem jeito, tá? E tem uma questão muito interessante aqui, que é a caridade segundo São Paulo. É uma passagem que muitos de vocês conhecem por Camões, né? O poema de Camões, que ele fala, né? Na verdade foi São Paulo quem falou isso aqui, que ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante. Ele fala, a caridade é paciente, é doce, benfazeja, a caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada. Muitas vezes a gente quer que o outro, a gente vê o outro indo por um caminho errado, a gente quer que o outro mude de uma hora para outra. Não é assim. A caridade, ela é paciente, o amor é paciente, é abnegado. Não é isso? Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas entre elas a mais excelente é a caridade. Está em São Paulo, primeira epístola aos Coríntios. Tá? Então percebam que São Paulo coloca a caridade até acima da fé. Porque a caridade, pessoal, não depende do seu estado material. A caridade, ela não depende da sua religião. A caridade, ela não depende do outro. Ela não depende da sua formação. A caridade, ela vem de dentro. Nós podemos exercitar a caridade independente das situações ao nosso redor. Não é verdade? Então, procuremos essa semana começar a exercitar a caridade, trabalhar, lógico, não é de uma hora para outra, tudo é um processo, né? A natureza, ela não dá saltos. Não é isso? Ela não dá saltos. Então, tem uma frase de Emmanuel que é muito linda e muito verdadeira, que fala assim: o tempo não respeita as edificações que ajudou a construir. Ou seja, nada é de uma hora para outra. Tudo demanda tempo. Então, procuremos exercitar a caridade, o amor ao próximo. Caridade, quando eu falo, não é só uma esmola, não. Um abraço. Nessa época de pandemia é complicado dar abraço, mas uma palavra amiga, um sorriso, uma ajuda a quem precisa, está precisando de um carinho, está precisando de coragem, está precisando de força, uma palavra de Deus. Isso é caridade.
O calar quando a ofensa vem de lá, né? O calar é uma caridade, porque aquele que ofende está doente. Quem ofende está doente. Quem faz coisa errada está doente temporariamente. Então, o calar, a abnegação, a paciência, pessoal, a paciência é tão importante no nosso dia a dia. Quantas vezes a gente perde a paciência, a gente perde a cabeça e causamos problemas muito maiores do que os que a gente tinha antes por falta de paciência, né? Então, procuremos exercitar esses valores humanos que todos convergem para a caridade, que é o exercício do amor de Deus, tá bom? Então, procuremos ficar em paz, tendo a certeza de que Deus sabe o que é melhor para todos nós, mas que nós devemos fazer a nossa parte para corresponder esse amor de Deus. Praticar esse amor é praticar a caridade, tá bom? Então, um grande abraço, fiquem com Deus e até semana que vem com mais um evangelho, um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Um abraço.